com deficiência intelectual ainda fica muito dentro de casa, não se expõe, muitos não se expõem, né? Eu não sei se, eu acredito que pela criação, né, a proteção, ou de repente porque não quer mesmo se expor, porque a pessoa não é obrigada a expor a deficiência que ela tem. E os únicos que nós encontramos eram crianças. Então, para você produzir um vídeo, né, com criança, né, ou com os pais, muitos pais não aceitam falar a respeito da sua dificuldade, porque é uma coisa dolorosa, né? A gente que tem as nossas dificuldades, que não chegam no mínimo, né, das pessoas com deficiência, a gente não quer falar das nossas dificuldades, imagina, né, o quanto eles sofrem. Então, assim, a gente só conseguiu achar pessoas adultas que quisessem falar, que foi, no meu caso, foi uma menina com baixa visão, né, estudante do INES, que ela aceitou, né, a nossa proposta. Às vezes o acesso, a gente não tem acesso. Tá, Cecília. É o que a Isis falou, né? A gente não tem muito acesso a essas pessoas com DI, e no meu caso, não tem muito no meu círculo do dia a dia, né? Ou então também não percebo, né? Pessoas com DI assim. Só que a pessoa que eu entrevistei, né, do seminário, também foi uma pessoa de baixa visão. Só que antes eu tinha proposto, né, entrevistar uma pessoa surda, mas que usa aparelho auditivo, né? Só que a pessoa estava com problemas e tudo, outros problemas que ela preferiu não citar, e acabei não entrevistando a ela, porque eu queria muito entrevistar ela, porque seria uma pessoa, né, talvez fora do comum, vamos dizer assim, do que a gente vê na nossa sociedade, né? Que são pessoas... Normalmente a gente vê pessoas com síndrome de Down, ou com autismo, ou espectro autista, vê outras pessoas assim mais... que são... a deficiência são mais aparentes. Só que eu queria muito entrevistar ela e tudo. Ela falou, Cecília, não é nenhum problema com você, não tem um preconceito com você e tudo, mas eu não posso aceitar essa entrevista. Eu falei, então tá bom. E aí o Sérgio tinha uma outra pessoa para poder entrevistar, o colega Sérgio. A gente foi lá e entrevistou. E assim, a entrevista foi assim, como se fosse eu conseguir entrar no mundo dele, acessar um pouco da realidade também dele e sentir um pouco, não é sentir na pele, mas sentir ali um pouco da sensação de que ele sente sendo uma pessoa de baixa visão no meio da sociedade. Ele me explicou e toda a história dele, tudo um pouco. A gente não aprofundou tanto, porque são 5 minutos, né? A gente não pôde aprofundar tanto, mas eu gostei bem da entrevista dele. E assim, eu fiquei bastante surpresa com o relato dele até no trabalho. Ele falou que as pessoas conseguem visualizar a deficiência dele, né? E conseguem dar, às vezes, disponibilizam algum tipo de acessibilidade a ele. E ele explicou que ele tem um monitor maior do computador dele, tem um teclado iluminado, que às vezes são acessibilidades que a gente não tem com pessoas da mesma deficiência e que aonde ela trabalha, no meio que ela convive, não tem esse tipo de acessibilidade que essa pessoa consegue acessar. E ele falou, hoje eu estou tentando conseguir a minha aposentadoria e tudo. E eu até comentei com o professor Wallace ontem, que muitas pessoas com deficiência, apesar de qualquer sua deficiência, não conseguem pedir uma aposentadoria, porque às vezes o acesso, não é o acesso, às vezes isso é negado lá no órgão que é responsável por isso, às vezes é negado essa aposentadoria. Às vezes pode acontecer de ser justificado, mas eu já conheço uma pessoa que foi aposentada por incapacidade de trabalhar, por usar aparelhos auditivos, né? Por incapacidade, assim. Só que eu conheço também uma outra pessoa que teve que correr atrás na justiça para conseguir conseguir a sua aposentadoria, porque não conseguiu, por meio dela entrar pedindo lá. Ela mesma recorrendo lá para pedindo. Aí eu falei assim, aí eu pensando, né? Caraca, como as pessoas se negam a dar uma aposentadoria, às vezes por uma necessidade que às vezes a pessoa tem aparentemente.
sabe? E eu fiquei muito chocada com isso e tudo. E aí eu falei assim, aí eu fiquei pensando assim, um dia a gente vai, nós da área da educação especial, vamos estar ali naquele ramo, né? E vamos conseguir que essas pessoas tenham a sua aposentadoria e um benefício que elas realmente necessitam também. Muitas vezes elas necessitam. Eu acho que a gente, da área, a gente um dia conseguir mudar essa visão das pessoas que eu acho que podemos se chamar distorcidas ou mal vistas também por essas outras pessoas com deficiências, as pessoas que não têm deficiência nenhuma, que é que tem a visão um mau olhar também pela pessoa com deficiência. Entendi. Depois eu vou comentar. Jéssica. Jéssica, seu áudio está fechado. Foi. É porque demorou mesmo para ligar. Falando aqui do trabalho, no caso, foi igual o que aconteceu com o trabalho do professor, de entrevistar a pessoa. Eu não conheço ninguém, meu grupo não conhece nenhuma pessoa que tem deficiência. Então, a gente vai ter a mesma dificuldade de estar fazendo esse trabalho também de entrevistar alguma deficiência de DVI, eu não conheço. Certo. Então, vamos lá. Então, vamos continuando a falar do seminário e da diversidade de público que a gente pode trazer. Além da deficiência intelectual e da deficiência visual que vocês falaram, quais são os outros sujeitos da educação especial? Além de DI e TEA. Além de DI e DV. TEA. Deficiência física, né? Deficiência física. Síndrome de Down. É DI. Síndrome de Down entra em DI. Ah, não sabia disso, professora. Não sabia. Entra em DI. Vamos lá. Outro, tá faltando. Altas habilidades e superdotação. Tá faltando, acho que só mais um. PCDs. PCDs é pessoa com deficiência. Tá desligado, Jéssica. Paralisia cerebral, né? Paralisia cerebral é caracterizado como... Se ele tiver paralisia cerebral, por exemplo, e uma deficiência sensorial, como uma baixa visão, ele é categorizado como? Múltiplas deficiências. Deficiência múltipla ou múltiplas deficiências, exatamente. E a síndrome do Zika vírus? Está dentro de deficiência múltipla. Ele é deficiência múltipla, Tânia. Ou Renata, não sei quem perguntou, Renata, né? Então, a gente tem aí 6, a gente falou de 6, né? De 6 públicos aí. Faltou deficiência auditiva, né? O surdo e um ouvido só, né? Então, a gente tem DV, DA, TEA, superdotação, DM, deficiência física, certo? Está dentro de DV, cegueira e baixa visão. Surdez ou baixa audição. E aí, o que eu queria dizer, o que eu queria acentuar, é que a entrevista, o ideal é que a entrevista seja feita com o sujeito. Quando a autora aqui diz que as vozes estão silenciadas, ela quer dizer isso. Que em vez da pessoa com deficiência estar falando, é a mãe que está falando por ela, é o irmão que está falando por ela. Então, o ideal nesses vídeos é que a pessoa fale por si. E aí, ela fala do jeito que ela souber. E o ideal seria que o roteiro fosse entregue a ela pudesse estudar e ver o que ela vai falar. O que eu penso, gente, fala, Mônica. Vem, Colinho. Não, professora, Vem, Colinho. Quem eu entrevistei foi a minha mãe, né? Que ela tem deficiência física. Certo. Antes de eu entrevistar a minha mãe, eu dei o roteiro para ela. Eu falei, eu deixei o roteiro com ela uma semana. Eu falei, aqui, mãe, vai ser essas que eu vou fazer para a senhora, vai lendo para você ficar à vontade e tal. Enfim, sendo que
como eu não sei se é porque eu sou filha dela, se abriu, aí ela falou bastante, tanto que, tipo assim, deu 13 minutos. Ih, passou muito, hein? Eu tive que cortar, porque ela falou muito, assim, ela se empolgou. Em todas as perguntas, ela se empolgou muito. Aí eu falei, nossa, mãe, foi tão bom te entrevistar, você falou demais. Então, aí, o que eu quero, o outro ponto que eu quero abordar é exatamente isso. Vocês, como entrevistadores, vocês vão, além de dosar o tempo, vocês que vão modular essa entrevista. Então, se essa entrevista estiver pesando muito para um tom de muita piedade, vou usar a palavra de vocês, de muito sofrimento, como falou a Isis, né? De muita surpresa, como falou a Cecília, pela condição da pessoa estar fazendo alguma coisa e ser uma pessoa com deficiência, vocês vão modular isso. Porque, gente, é muito ruim para a gente que está assistindo, assistir um vídeo, por exemplo, de 3 minutos que a pessoa só fala coisa ruim, coisa negativa. Então, vocês da entrevista vão modular isso para depois cortar. É como a Mônica falou. Tenho deste tamanho, mas só vou aproveitar esse que seja. Sabe? Vocês vão modulando isso na entrevista de vocês. Pontos positivos sobre, pontos relevantes no sentido de dizer o quê? Olha, o que a gente tem de avanço nessa sociedade? Será que nessa sua vida de 10, 20, 30, 50 anos, que seja, eu não sei quantos anos tem a mãe da Mônica, eu não sei qual é o público mais velho, não teve nenhum ponto positivo, até mesmo a aposentadoria, o ganho da aposentadoria, será que não foi positivo? Ou hoje ter a LBI, as leis? Então, vocês que estão ali, vocês vão modulando essa conversa e leva ali na manga, ali, de surpresa, nos seus documentos, perguntas dessa natureza para que a pessoa possa responder. Ô, fulano, mas será que, por exemplo, Mônica, que falou com a mãe dela de deficiência física, supondo, tá, Mônica? Que a mãe da Mônica só tivesse falado coisa negativa, mas aí Mônica já tinha lá uma folhinha que dizia, como é que é o nome da sua mãe, Mônica? É Júlia. Júlia, você não vai dizer mãe, né? Você não disse mãe não, né, Mônica? Júlia. Falei mãe Júlia, que eu... Quase. Júlia. Fica bonito também a mãe entrevistando a filha. Ô, Júlia, aqui na rua, tem rampas. Essa lei de rampas, será que não é uma coisa boa? Não é favorável? Entendeu? Puxa para essa coisa que você já conhece, né? Digamos o aluno com TEA. O que mais tem aparecido é o aluno, em vez de ser o aluno com TEA falando, é a mãe falando pelo aluno com TEA. Será que não tem um aluno com TEA 1, nível 1, gente, que a gente quase nem percebe, né? Que tem TEA, o nível 2, que ele possa falar, assim, ainda não apareceu um TEA que fale sem a mãe. A mãe fala pelo aluno. E aí é complicado, porque a mãe tem isso aqui que vocês falaram, tem muito carregado essa questão, né, de que meu filho poderia ser mais recebido, né? Meu filho poderia, né, ser melhor acolhido. E aí fica pesado. Uma outra dica, uma outra questão que eu queria colocar é que vocês podem usar recursos de imagens, sabe? Agora, aqueles movimentos para dar uma mexida no vídeo, para o vídeo não ficar tão estático assim. Eu cortei. Sabe, para não ficar tão estático. A professora Isadora trabalhou muito isso no segundo período, né? Então, agora dá para fazer umas... Como é que fala? Pô, tem um nome, gente, que é umas aberturas. Não só a transição, mas umas aberturas, assim, uma entrada diferente. Como é que chama aquilo, Cecília? Gente, que não é ainda. Antes de entrar... Isso, antes de entrar tem umas vinhetas, professora. Isso. Perfeito. Um troço assim, gente, para poder dar sabe, Gente, por que eu estou dizendo isso? Eu não sei se vocês foram no seminário, mas eu fui, a gente tirou foto, né, querida? Foi mesmo, Tônia. Agora que eu estou lembrando. Aqui,
Eu e Isadora tivemos no Festival de Cinema de Ouro Preto, e eu queria muito poder levar uma produção, sabe, cadastrar não. Como é que chama aquilo? Levar cada aluno daqui. Não, levar cada aluno não dá, caríssimo. Inscrever, Rebeca, vou dar a palavra já para você. Inscrever um vídeo de vocês e, de repente, levar uma representante da universidade, né? Inscrever um vídeo de vocês nesse lugar, mas não pode ser um vídeo, assim, da pessoa sentada só entrevistando. Tem que ser, sabe, um paranauê diferente, um troço, assim, né, para... Entendeu? E aí, a Rebeca, eu vou passar a palavra para você. Depois eu continuo. Oi, vocês não conseguem me ouvir direitinho? Sim. Boa noite. Boa noite. Sobre o vídeo, pelo que eu entendi, a senhora vai utilizar o nosso vídeo do projeto de seminário, correto? Vou o quê? Desculpa. A senhora vai utilizar a nossa produção para seminário também? Não? Ou a senhora quer que a gente produza um particularmente para a senhora? Não. É o seminário. Isso tudo que eu estou falando é o seminário. Entendi. O seminário ele é interdisciplinar. A gente usa ele, todas as professoras do terceiro período usam para nota, da N3. Entendi. É porque eu estou escutando a senhora falar. Eu entrevistei, né, junto com um colega do nosso grupo, um meu primo que é surdo. Uhum. E dentro das perguntas que a gente fez para ele, né, a gente se virou nos 30, né, para conseguir fazer, né, a sinalização em libras para ele, né, virou um português sinalizado, mas, né, a gente saiu ali, né, vamos dizer que bem, né, e dentro das edições a gente deu voz, né, oralizada através da IA para o meu primo, né, porque a única forma de comunicação dele é a Libras, né, e a avó dele foi a nossa intérprete, porque em algumas sinalizações dele a gente não conseguia, né, compreender, que eu sou iniciante no estudo de Libras, o colega já faz um curso de intermediário, mas mesmo assim, de vez em quando, a comunicação ali dá uma brecada no meio do caminho, né. Então, a gente fez, né, a transcrição em legendas, né, demos voz ao sujeito, e, assim, um ponto-chave aí extra, né, que a gente achou muito legal, né, acrescentar ali no final, é os erros de gravações, né, que, assim, durante as audiodescrições, que negócio difícil, professora, fazer audiodescrição. Misericórdia. Nossa, a gente deu muita risada e vocês vão dar também quando assistirem. Ele autorizou, Rebeca, ele autorizou você botar a voz para ele, sabe por quê? Ele autorizou, porque isso é importante, tem uma polêmica a respeito disso, tá? Assim, na comunidade surda. Então, se você conseguir escrever no final, lá onde você bota os créditos, subir nos créditos, obrigado, fulano, voz, como é que você falou? Voz o quê? Voz sintetizada por IA. Isso, voz sintetizada por IA, autorizada pelo tá? É importante você dizer isso, porque tem aí uma polêmicazinha a respeito, uma polêmica, né, a respeito deles não se sentirem diretamente incluídos na educação especial. Não, de usar a voz, porque ele se reconhece surdo, se reconhece bilíngue. Gente, esse cachorro é muito chato. Se reconhece bilíngue, né? E aí não esse negócio de TIA não vai. Eles não é todos, né? Eles não acham que seja. Não se identificam. Né? Isso, não se identifica é a melhor palavra. Não se identifica, não se reconhece e acha que até não é bacana isso. Foi? Sim. Entendeu? E a gente teve que fazer a entrevista assim, com muito auxílio da avó dele, né? Porque assim, por mais que ele tenha o conhecimento do português, em muitos momentos a gente trava na comunicação do português com ele, porque ele não compreende muitas vezes aquilo que a gente escreve para ele, né? E aí a avó dele ajudou muito a gente nesse sentido, né? Então, assim... Mas ele não é DI não, né, Rebeca? Ele não é DI não, ele é surdo. Então, o diagnóstico que se tem desde quando ele nasceu é da surdez. Porém, a avó dele está em constante busca de conseguir, né, um papel que dê outro diagnóstico a ele, porque ele tem questões
que esbarra aí num DI, num espectro, num transtorno de bipolaridade. Tá. Então, ele tem outras questões aí em busca, né? Mas a gente abordou a surdez especificamente, né? Gente, é Floquinho. Isis fala, Floquinho é lindo. Pesado, não? Professora, um ponto. Obrigada. A senhora falou a respeito do seminário. Ah. Eu fui nos dois, né? Nos Que dois dois? últimos. Nos dois últimos Ah, seminários. Seminário presencial. Já é o Isso. presencial que você está falando. É isso que eu Isso. tava... Sai, meu filho, sai. Isso que eu estava falando para vocês. E essa eu confusão vi de seminário. que Vai, Tati. essa parte é mediada por você, né? Isso. Uhum. Então, mas qual terceiro período vocês escolhem? Porque nós temos 2 terceiros períodos no ano, né? Então, Porque só que lá, nesse ano, aí já vem minha crítica, tá? 2.1, né? 25.1. Exatamente, nós somos 25.2. Onde que a gente vai entrar ano que vem? Então, a gente vai ter. A Isadora levou isso para avaliação do colegiado. E aí, agora, em 2026, isso aí vai ser revisto. Tá? A gente levou e vai ser revisto essa parte, tá? Tá, porque eu no primeiro que eu fui, né? Foi apresentado o último, 2024. 2024.1. Aí agora 2025.1. Uhum. É porque o ponto 2 ainda não dá. O ponto 2 tem que ser em 2026. Sim, mas aí para esse ser ano... o 26, o ponto 2, 21, 25.2 e o 26.1, certo? Isso, Oi, Lindeza! Teria que ser os dois. É o senhor Wilson que está querendo participar aqui também. Ah, é? Ai, quero ver o Wilson. Isabel, pega o Wilson aqui, por favor. Dia a gente tem que fazer só os cachorros juntos. Todo mundo no colo. Não tem. Olha lá da Tânia. É 2 Rottweiler enormes, não tem como pegar no colo. Ah lá, não exclui o bichinho. Olha que coisa linda! Ai, o meu saiu, posso nem pegar. Gente, eu cheguei hoje aqui. Ele tá odiando! Ele não gosta de colo, né? Gente, aí tá calor, aqui tá calor. Ele não quer colo, não sei como é que o Floquinho tá aceitando o colo. Ele adora colo. Eu vou rapidinho, sem querer interromper ela, e vou mostrar uma foto que eu fiz com ele. Ai, que lindo! Eu vou mostrar uma foto que eu fiz com o Floquinho, tá? Ele super aceitou, não me mordeu, tá? Ué, porque ele morde? O seu cachorro te morde? O Floquinho não é meu, é da minha avó. De vez em quando ele dá uma estreada, mas morde. Mas assim, eu fiz uma sessão de fotos com ele, tá? Depois eu mando, quem quiser no privado, eu mando a sessão de fotos dele. Aqui, ó. Ah lá, que lindo! Deixa eu tirar o desfoque da câmera. Aí... Tira, que é melhor. Gente, que coisa linda. Eu vou aumentar. Ah, peraí, desligou. O brilho, peraí. Ok, quantos gatos você tem? Ah, que lindo! Essa aqui é a folia. Achei no sábado de carnaval, porque eu sou carnavalesca. Você tem 8 gatos? Eu tenho um zoológico, professora. Meu Deus! Vou aí adotar na tua casa, Tânia. Tem um nome que fala que são os viciados em gato, mas eu esqueci agora. Eu sou viciada em bicho, professora, é diferente. Eu não posso ver um bicho na rua. No outro dia, eu ganhei um cachorrinho lindo de um casal de cracudo na rua. Tô passada. Mas eu consegui uma família. Fala, Verônica. Olha lá, cadê o seu cachorro aí? Esse aí que tá do lado da Rebeca. Tem cachorro aí, não? Cadê o seu cachorro? Eu vou arrumar um bicho pra Rebeca. Dá um bicho pra Rebeca. Dá um bicho pra Rebeca. O Urilinho tá doido por um gato. Você pode arrumar um gatinho pequenininho, só quero macho. Oi. Verônica, fala. Enquanto isso, a Tânia vai arrumar um machinho já pra... Ah lá, tá na mão. Ah lá, aquele gracinha, Rebeca, olha isso. Que é esse, Rebeca? Olha aqui. Cadê essa fora da câmera? Bota fora da câmera, bota de novo. É uma tartaruga, filho. Eu tenho 8 jabutis adultos, 9 jabutis adultos. A sua casa é de que tamanho? Ó. A sua casa é uma chácara? Que nossa, tem tanto bicho. Eu odeio roça, professora. Eita! Odeio. Eu sou urbana,
Mas, assim, mora no subúrbio, mora em Quintal Grande, tem 60 metros de comprimento, 15 de largura. Dá 2 casas. Eu moro sozinha numa casa que tem 3 quartos, 2 cozinhas, 2 banheiros. Cada bicho tem um cômodo, gente, chiquérrimo. Vamos lá, Verônica, fala, Verônica. Eu tenho um cachorro e a gente tava com 6 gatos, só que uma ficou grávida, deu 13 agora. 13? 13 Nasceram gatos. 13? Não, o total que foi 13. 7. Nasceu 7 gatinhos. Aí, a Rebeca quer um machinho. Eu vou dar um bicho para a Rebeca, ela vai ter que cuidar de um bicho. Ô, professora, sem querer me gabar, a minha tia tem 8 cachorros Yorkshire, tá? Gente, esse cachorro é muito traíra. Eles mordem, eles são bonitinhos. Você vai lá, eu já vi até uma plaquinha na internet. Não Ele tem um olho de cada cor. Ele tem um olho de cada cor. Peraí, Floquinho. Aí. Heterocromia se chama. Isso. Ah lá. Não deu pra ver, não. Agora deu. Agora eu consegui. Ele é muito lindo. Meu Deus. Muito fofo. Gente, se bota isso no vídeo, se bota uma pessoa com deficiência e o bicho, esse vídeo ganha. O meu cachorro é um show. Todo mundo fala horrores. Eu falo, vocês não conhecem show, tem que conhecer a raça. Meu cachorro é um príncipe. Esse meu aqui eu já mostrei para vocês. Ele é aquele pincher, ele não é um príncipe, não, gente. Eu cheguei aqui, minha mãe falou assim: Kelly, dá banho nele porque trocou a roupa de cama. Eu falei, tá bem, mãe, fui dar banho nele. De roupa, tá? Eu não fui dar banho nele, eu tava vestida. Porque vai que ele queira me engolir, né? Ele é desse tamanhozinho, mas vai que ele queira me engolir. Eu fui dar banho nele de roupa. Mas enfim, vamos lá. Vamos lá, que ainda não acabou, não. A gente só falou de seminário, agora tem mais uma coisa aqui. O texto da N1. Socioeducação é diferente de direitos sociais. Nos textos, às vezes, as pessoas, alguns estudantes estavam confundindo socioeducação. O texto fala do Marino, né? O texto vai dizer, o que é a socioeducação? É a educação daqueles privados de liberdade, certo? E aí, ele vai dizer que no contexto do prisional, né, dos privados de liberdade, se encontram também públicos da educação especial. Então, a socioeducação está ligado a isso, aos privados de liberdade. Então, por isso que eu comecei falando dessa questão, dessa diferença de direitos sociais e socioeducação agora, e dos seminários, para a gente deixar isso bem claro. O seminário, e eu falei isso lá, não é de socioeducação, é de direitos sociais. Socioeducação é o eixo transversal do terceiro período e que está ligado a isso, está ligado aos direitos da pessoa privada de liberdade à educação. E entre essas pessoas existe pessoas público da educação especial, ok? Então, lá, assim, porque teve bastante confusão sobre isso. Então, não tem essa perspectiva, são coisas diferentes, tá certo? Então, não me coloque isso em contexto nenhum. Cuidado na hora de falar do seminário, de fazer o vídeo do seminário. Não entra a palavra socioeducação, a não ser que vocês estejam falando com uma pessoa privada de liberdade, tá bom? Nós respondemos um fórum na disciplina do professor Wallace, e surdo-cegueira, sobre socioeducação, do Marino, o texto do Marino. O texto do Marino, é isso aí. Por isso é transversal, interdisciplinar, por isso que todos eles falam. Agora, vamos lá. Vou passar aqui, vou pegar aqui o texto da... Primeiro, eu vou começar pelo... Eu gosto sempre de falar um pouco mais, né, do contexto. Eu gosto de falar sempre além do texto da disciplina, né? Além do texto do dia. E esse texto aqui, Reconhecida, mas Silenciada, as pessoas com deficiência representadas na notícia do Portal G1, é um texto de duas autoras, elas não são da educação, elas são da comunicação, e elas então vão fazer um estudo. Alguém pode ler o resumo para mim desse? Só o resumo, esse que está aparecendo na tela? Por favor. Tá, é só ampliar aqui a minha tela.
Resumo. O artigo toma como objeto de estudo a relação entre o jornalismo e a construção de representações sobre as pessoas com deficiência. Busca-se identificar se, como tais representações incorporam novos entendimentos sobre a deficiência e sobre o lugar cidadão dessas pessoas. A partir da discussão sobre representações sociais, abre parênteses, Moskovski, 2015, fecha parênteses, construi-se um modelo com 3 dimensões analíticas. 2 pontos. Número 1, temas aos quais pessoas com deficiência são associadas. Número 2, atores em destaque nos relatos. Número 3, representações. A análise do corpus, composto por 373 notícias publicadas pelo portal G1, evidenciou que as pessoas com deficiência são reconhecidas como depositárias de direitos, representadas, sobretudo, como vítimas de violação desses direitos, mas licenciadas de 2 formas. 2 pontos. Por exclusão ou por tutela. Ponto final, palavra-chave, jornalismo, representações, cidadanias, pessoas com deficiências e portal do G1. Então, tem alguma palavrinha aqui que chama a atenção de vocês nesse resuminho? Uma palavrinha ou 2 que chama bastante atenção? Porque toda vez que eu leio e esse texto está presente... Tigrão! Hein? Está presente na aula desde um tempo. Tem uma palavrinha que toda vez que eu peço para ler esse resumo, ele grita para mim. Vocês sabem... Lugar cidadão. Qual? Lugar cidadão, né? Fez uma palavra composta, né? Qual a palavra que falou? Dar cidadão? Lugar cidadão. Lugar cidadão. Mais alguém? Não, é uma palavra só. Silenciada, podemos dizer, né? Mais alguém? Construção. Eu me chamou também a atenção aqui do depositárias, que no caso depositárias de direitos, né? Então, eu falei comunicação porque elas são do jornalismo, né? E elas fizeram, olha gente, olha lá, elas olharam 373 notícias no portal G1. 371 notícias só com esse assunto de pessoa com deficiência. Só com pessoa com deficiência. E aí elas fizeram 3 categorias. Temas os quais as pessoas com deficiência são associadas. E aí, o que vai dizer esse artigo? Vai dizer que os temas, a maioria, maciçamente, só vai ser noticiada para dizer o que eu falei no começo. Vou falar uma palavra que não é uma palavra bonita, não é uma palavra acadêmica. Só as coisas ruins. Só a falta de direito. Então, a maioria das notícias não evidencia coisas positivas, não evidencia as vitórias, não evidencia as potencialidades. Muito pelo contrário. Vão trazer só as coisas ruins, as negatividades, as problemáticas e a violação de direito. Por isso que eu estou falando para vocês... né, professora? O muro das lamentações, melhor dizendo, então. Por isso que eu estou falando para vocês esse cuidado para o vídeo de vocês não caírem nesse lugar da piedade, da caridade, sabe? Não cair comum, né? No lugar comum, exatamente. Porque isso já é a vida da pessoa. Então, assim, o legal é a gente não abafar isso, evidente, mas a gente também não deixar isso se sobressair sobre os ganhos que a pessoa já teve na vida dela, correto? Professora, isso me remeteu para o caso de ensino. Exatamente. O foco no processo e não no sujeito. Exatamente. No 4º período a gente trabalha bem isso. Atores em destaque nos relatos. Quem são os atores que, mesmo não lendo o texto, quem vocês acham que são os atores que se destacam nesse contexto, então? Já que fala sempre de coisas negativas, quem são os atores que se destacam? Os deficientes. Claro que não. Eu também posso pensar isso. Assim, o que a gente está conversando aqui que deveria ser, a voz deveria ser do deficiente, mas é de quem?
Sempre o não deficiente falando pelo deficiente. Exatamente, é sempre um do lado. A mãe é o que. E mais uma vez, voltando para o seminário. É a mãe, é o pai, é o irmão, é o colega que está do lado, é até mesmo um transeunte da rua, um vizinho, alguém que está esperando no ponto do ônibus igual ele. E aí fica falando sobre essa pessoa. Pode falar, Cecília. Complementando o que a Tânia falou. É a pessoa que não tem deficiência, se acha que tem a deficiência e acha que sabe daquela realidade daquela pessoa e acha que o problema também é dela. Mas, assim, não querendo dizer que o problema é dela. Acho que também a deficiência também está nela. Não, não é isso não, Cecília. É porque você não leu no coisa. Então, vou exemplificar. Está no ponto do ônibus, vamos uma notícia real. Aquela notícia de que a passageira com deficiência tinha a acompanhante, né, dela, e a acompanhante não foi autorizada a sentar do lado dela. E ela era uma pessoa com deficiência física, saiu da cadeira de roda, o tronco começa a tombar. Então, a pessoa, o acompanhante está ali do lado também para que, né, ela não tombe. A companhia aérea, o que a companhia aérea fez? Disse, a sua acompanhante não pode sentar do seu lado, a sua acompanhante tem que sentar lá não sei aonde. Aí deu o bafafá, né, deu aquela falação toda, e foi dada a entrevista, não sei do quê. Na hora da entrevista, a menina com deficiência fala uma coisinha ou outra, e quem é que fala por ela? A acompanhante. É isso, entendeu? Ela é silenciada em poder, porque é como se ela não fosse validada a palavra dela, porque ela tem deficiência. Quem é a validade sai para quem? A pessoa que acompanha. Então, na matéria, digamos, vou dar uma suposição, eu não lembro mais quanto tempo. A matéria até no médico, né, professora? 30 segundos, mas olha bem, a gente está voltando para a notícia, a gente está no texto, tá, Tânia? Uhum. Tem 30 segundos, 20 segundos a matéria, quem fala mais é a acompanhante do que a própria pessoa, reconhecidas e silenciadas. Verônica, fala. Uma vez lá na escola, eu estava no ensino médio, aconteceu isso comigo também. Me chamaram para fazer uma entrevista, eu falei, meu Deus, que legal, achei tão legal a entrevista. A entrevista falava, era a Semana da Inclusão que tinha, e fizeram uma floresta sensorial. E aí eles tinham que falar o que tinha, né, na floresta sensorial, o porquê da floresta sensorial. Aí o professor falou, entendeu? E eu queria falar, eles queriam fazer uma entrevista comigo, sabe assim, qual que é o teu nome, qual que é, não sei o quê. Aí eu falei, qual que é a sensação que as pessoas sentem quando passa pelo corredor, pela floresta, assim? Por que a gente tinha que fazer? Teve que ir de venda, porque foi uma floresta sensorial, então tinha que tampar o olho para ver como que era a reação das pessoas. Sim. Aí eu falei, elas se sentem como se fossem cegas. Eu só falei isso na entrevista. Eu dei uma mensagem filosófica também, que a minha professora falou, passa mensagem para eles. Passa mensagem para eles. Eu falei, na hora da entrevista, eu só falei aquilo que tinha que falar, que no caso era como uma pessoa se sente, né, que eles falaram, uma aluna, no caso da aluna Verônica, ela tem baixa visão, conviver com baixa visão. Eu só falei aquilo que as pessoas se sentem como se fossem cegas e com venda. Então, eu só falei isso. Só falei isso. E todos os alunos falaram, é um negócio muito assim, muito novo, né? Porque a gente nunca viu, e o professor falou, né? Eu sabia porque eu escutei antes. É complicado, né, Verônica? É exatamente isso que você está dizendo. O que é isso? O que foi isso? Não, foi um áudio aberto, mas já parou. Então, mas aí foi isso, né? Quer dizer, uma entrevista de minha tigela. E, assim, a partir disso, eu comecei a não gostar de jornal, essas coisas assim. Eu não gosto. Não, e aí... Assim, não é que eu gosto de ser entrevistada, eu quero ser. Mas, Verônica, Verônica, quando te chamarem para entrevista, você ressalta isso, você fala assim, olha, eu quero que a minha fala saia na íntegra, né? Eu tô deixando isso, eu imagino. Não, mas TV Sudoeste que vem aqui, TV de Paraíso, TV Canivete, que eu chamo, porque, olha, cortar uma fala minha, aí todo mundo levantou a bandeira a meu favor. Até uma professora falou, nós estamos levantando uma bandeira a seu favor, Verônica. Não,
sabe? Eu fiquei conformada, eu fiquei assim. E tá certo. Nossa Senhora. E tá certo. E a outra coisa também que vai dizer, então, esse texto, vai ser isso. Ela vai dizer, e aí vem a palavrazinha que me incomoda e que incomodou vocês, e entre outras coisas. A construção é uma palavra positiva, né? Porque vai falando o processo, como vocês disseram. A outra palavra foram os direitos, ok. Mas esse depositário, olha lá, as pessoas com deficiência são reconhecidas como depositárias de direitos. O que quer dizer depositários? O que remete essa palavra para vocês? Soa como positivo ou negativo? Depositário, Verônica? Não sei. Depositário? Não sei. A palavra depositário lembra a palavra de... Qual a palavra lembra? Depositou na conta. Isso. Depositou, será que fez exigir... Tudo, professora. Não entendi, adicionou o direito, adicionou... Mas em que lugar? Mas em que lugar? Que lugar é esse? Que é depositário... Adicionou... Depositário lembra um lugar. Que lugar? A sociedade? Não. A palavra já diz Depósito. Depósito. Depositário de depósito. Então, é como se fosse depositado na pessoa e não a pessoa pudesse construir o discurso. Você está entendendo? O discurso é como a Verônica disse, é colocado para ela, é depositado nela. Olha, reconhecidas como os depositários de direito, mas elas não representam esse direito, porque é violado. Então, eu reconheço que tem direito, mas eu não favoreço esse direito. Eu não dou voz para você poder falar, porque ele está tutelado. Está tutelado. O que quer dizer a tutela? Cuidado. O cuidado. Quem tem a voz é a pessoa que está ali. Então, veja bem, é isso que a gente quer desconstruir, né? É exatamente isso. Que ela é tutelada o tempo todo, que ela não pode dizer, que ela não pode se expressar e que ela não tem uma construção de conhecimento. Você está entendendo? Então, a ideia é que a gente possa, quanto professoras, quanto profissionais de educação especial, estar potencializando essas vozes. E aí vem o segundo texto, que é o texto de hoje, na verdade, que eu não sei se vocês viram, que é da Isabel Maior. Isabel Maior, ela é super conhecida, ela é uma pessoa que estuda realmente políticas públicas para a pessoa com deficiência, e eu vou pedir outra pessoa que leia esse resumozinho aí da Isabel, para a gente... Professora, posso só falar um negocinho? O texto só fala. Não, eu senti daqui a indignação da Verônica, e eu, como minha primeira formação é comunicação social, ela pode exigir, assim, um termo de responsabilidade em que ela vai ser a voz principal quando o assunto for a deficiência dela, entendeu? Se ela dá entrevista, a voz dela tem que se sobrepor. A entrevista é com ela, então quem fala é ela. Ela não delega o direito a outra pessoa como porta-voz dela, entendeu? Você pode até assinar um termo, um acordo. Se não for nesses termos, eu não aceito. A entrevista era assim, era todo mundo falar, eles estavam querendo fazer uma entrevista lá na escola, para todo mundo falar o que acha. Eles ficaram lá de passagem, não passaram para fazer uma matéria boa, eles passaram lá só por passar mesmo, que eu acho que foi isso, porque para fazer uma entrevistinha daquela, de sei lá quantos minutos, devia 2, ser 3 para minutos, fechar, assim, tapar buraco, se é jornal impresso. Era semana de coisa, né, que você falou? Semana da inclusão. Era para a semana da inclusão. Aí, Floresta Sensorial estava o título. Aí era para todo mundo falar, porque aí o professor falou, os outros alunos falaram, eu não lembro quem falou, mas eu falei só um pouco. Eu falei meu nome completo. Eu falei com minha idade, eu acho que eu falei, eu tinha 16 anos na época. Eu falei o que as pessoas sentiam se elas colocassem uma venda, e ainda coloquei uma mensagem, uma frase de efeito filosófico. Eles não colocaram nem meu nome, nem minha idade, nem a mensagem que eu tinha mandado. Só colocou, meu Deus, sabe? Nossa, foi um negócio, pelo amor de Deus.
É isso. Mas Ainda bem teve- que você tem essa experiência agora, que você pode fugir dessa experiência. Alguém pode Mas ler quando o eu texto entrei- para mim? O Posso Quando eu resumo? ler? cheguei aí, Deixa fizeram só uma ela terminar. entrevista. Quando eu cheguei aí, fizeram uma entrevista, fizeram uma matéria. Estudante de 18 anos passa pela Federal do Rio. Olha pra você ver. Aí eu fiz a entrevista, só que não, assim, foi entrevista escrita, foi jornal impresso. Aí falou da minha vida, da minha história, da professora que eu consegui. Nossa, foi uma maravilha. Foi assim. Isso aí. Até Aí hoje eu essa vejo valeu a assim, meu pena. Deus. Isso Hã? você pode botar no seu Lattes, viu? Entrevista você pode colocar no Lattes. Vamos lá. Quem vai ler, Tânia? Posso ler. Então, lê, Tânia, é o resumo do texto. Lê o título também, por favor. Movimento político das pessoas com deficiência. Reflexões sobre a conquista de direitos. Precisa ler palavra-chave também, não, né? Não precisa, pode ir direto para o resumo. O artigo contextualiza a conquista de direitos e autonomia pelas pessoas com deficiência no Brasil, ante os fatos históricos e mudanças conceituais da deficiência. São apresentados os principais marcos internacionais adotados pela ONU que influenciaram o surgimento do movimento político dos brasileiros com deficiência até a ratificação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, com equivalência constitucional em 2009. Conceituam-se os modelos biomédico e social da deficiência, correspondentes à integração, à inclusão, os quais se diferenciam pela mudança de foco dos impedimentos individuais para a discriminação e a falta de acessibilidade impostas pela sociedade. Avalia-se a atuação direta das pessoas com deficiência na inserção de seus direitos na Constituição de 1988. Referencial para a elaboração das leis, a implementação das políticas afirmativas, da educação inclusiva e dos recursos de acessibilidade e tecnologia assistiva. Avaliam-se autonomia, vida independente e apoios como princípios para a equiparação de oportunidades. Discutem-se as estratégias para implementar e fiscalizar o cumprimento da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, surgida com o propósito de adequar a legislação e as políticas públicas às obrigações contidas na Convenção da ONU. Conclui-se que novos avanços na luta por direitos dependem do fortalecimento das associações de pessoas com deficiência, promoção de lideranças, maior participação e autonomia para mulheres com deficiência, pessoas com deficiência intelectual múltipla e transtorno de espectro autista, ainda subrepresentada nos espaços sociais. Palavras de destaque. Esse tem um resumo maior, acredito que vocês pensem em outras palavras. Fala para mim, as palavras em destaque nesse texto. Eu assim, na hora que eu estava lendo, já me veio aquilo, mulheres com deficiência, apesar de que você só quer uma palavra, mas... Só quero uma palavra, vamos lá, fala para mim, palavras, mas cada um fala um, pelo menos umas 3 palavras desse daí, acho que dá para a gente conversar. Palavras que chamaram atenção. Qual, desculpa? Acessibilidade. Mais o quê? Outra? Tecnologia assistiva, né? Mais o quê? Políticas afirmativas. Não, Tânia, outra pessoa. Se empolga, não. Outra pessoa. Professora. Cadê? Inclusão. Inclusão. Vocês só falaram coisa boa. Me fala uma coisa negativa. Alguém aí me diga uma palavra negativa. Biomédico. Modelos biomédicos, no caso, o biomédico, né? Não, biomédico é bom. Outra palavra. Fiscalizar. Fiscalizar. Negativo fiscalizar?
Não sei, vamos... A discriminação. Discriminação. Uma pessoa, um homem falou aí. Quem foi que falou que eu não estou... agora vi. Quem foi? Uma voz masculina. Sérgio. Ah, tá. Então tá. A gente já falou. Pode falar, Sérgio, já que não apareceu tanta coisa ruim. Qual é a palavra que você ia dizer? Inserção. Tá. Então vamos lá. A Isabel, como eu disse, ela é uma pesquisadora que vai muito pela política. Então, para entender qual é o contexto desse movimento social, ela faz, então, um apanhado histórico. Porque o movimento social, ele é histórico. Ele não é um movimento pontual, né? Ele vem se consolidando ao longo de um tempo para poder dizer e para poder mudar, principalmente para poder mudar uma concepção, mudar um conceito, mudar uma diretriz que está posta, né? Na PEC da blindagem, a sociedade não se manifestou, não foi para a rua, e aí não mudou o contexto todo? E aí a PEC foi excluída? Não foi para frente? Isso é um movimento social. Então, ela vai dizer aqui que o movimento social da pessoa com deficiência foi um movimento construído, né, ao longo dos anos, que não foi posto, e esse movimento teve embates que ao mesmo tempo, favoreceram no sentido de conquistas dos direitos, mas embates também que a pessoa com deficiência teve que dar uma voltada para depois caminhar para frente. E aí ela vai dizer que, apesar disso, uma das lutas é esse movimento, que é o nada, vou escrever aqui no chat, que é o que está falando lá no coisa. Nada de nós, nada sobre nós sem nós, que é o que a gente está falando, que significa o quê? Que significa o quê? A da pessoa com deficiência na questão dos direitos. Participação. E aqui no finalzinho ela vai dizer que elas são subrepresentadas no espaço sociais, que é isso. São representadas por outras pessoas e que, ao mesmo tempo, essas pessoas não representam, porque elas não são a pessoa com deficiência, né? E a pessoa é silenciada, como a Verônica deu no depoimento. E aí, as conquistas que vocês relataram, de acessibilidade, de tecnologia assistiva, de inclusão, de inserção no trabalho, de fiscalizar os direitos e punir quem discrimina, foi exatamente uma conquista através de movimento social. E qual é a grande diferença do movimento social para outro qualquer movimento? O movimento já diz que é movimento social. Isso quer dizer que o quê? O que é o movimento social? O que significa? O movimento social, as pessoas se agrupam pelos mesmos interesses e vão em busca, sabe? Ai, meu Deus. Isso mesmo, a ação que ela quer, o objetivo. Em busca de seus objetivos, vão a plenário, vão para a rua, vão fazer ouvir. É um movimento no coletivo, e essa é a grande diferença da pessoa com deficiência querer gritar, por exemplo, sozinha, e ela querer gritar nesse coletivo. E a pessoa com deficiência intelectual, e pode fazer isso de diferentes formas. Eu tenho um filme que é só com pessoas com deficiência intelectual, e que esse filme é um porta-voz do que a gente está falando agora. Vocês conhecem algum filme que seja protagonizado pela pessoa com deficiência intelectual e que esse filme é um tipo um tapa na cara de quem é capacitista e tudo mais, e que é um movimento que pode ser considerado um filme que, junto com a fala, apresentado em contextos, ele se incorpora, então, ao direito? Eu não Colegas, né? Colegas é o filme.
Ele é um filme que vai dizer o quê? A não às instituições privadas ou instituições específicas para a pessoa com deficiência intelectual. E ele vai dizer o quê? Que a pessoa com deficiência intelectual tem o direito de estar na escola. Tem o direito de viajar, como eles fizeram, tem o direito de tirar habilitação e tudo mais. E isso a Isabel não está dizendo aqui, mas ela vai dizer, então, que esse movimento, quando está junto, quando tem uma representatividade da pessoa com deficiência, ele tem mais sentido, ele se torna mais legítimo. E aí é onde a gente tem direito a namorar, exatamente, Isis. E aí é onde a gente está dizendo, tem que ser validado pela pessoa com deficiência. Então, se eu estou construindo aqui um copo vocalizado, vou aproveitar a Verônica aí, um copo vocalizado, tem que dar para a pessoa com deficiência para ver se está certo, se está legal. Rebeca falou do vocalizador, e eu estou chamando a atenção dela para o seguinte: olha, a pessoa com DA, a pessoa com surdez, não é surdez, não, ele é cochlear, né? E a pessoa autorizou você fazer isso? Porque é isso. Você sempre tem que ter o respaldo da autorização. E o modelo biomédico, exatamente, o modelo biomédico não é o bom, não. O modelo biomédico, ele vai ser bom para quê? Para que o modelo biomédico, hoje a gente pode considerar ele no lado positivo? Quando é que a gente gosta do modelo biomédico? Melhor dizendo, numa frase bem simples. Porque deficiência também. Atesta, na hora do atestado, na hora de validar a aposentadoria, na hora de pedir um recurso, aí o modelo, porque o modelo em vigência, né? O DSM-5 é o modelo em vigência, aí ele vai trazer o conceito de qualquer deficiência, e aí vai trazer o conceito da deficiência intelectual, e ele vai trazer todos os parâmetros para poder dizer, essa pessoa tem deficiência intelectual, essa não tem. Então, essa pessoa aqui vai poder ter o direito dela constituído. Aí vamos para o ponto final do mês, que a gente junta novembro e dezembro, da pessoa com deficiência intelectual. Tem um filme brasileiro que o cineasta fez, eu não me lembro do nome, que ele tem um filho com síndrome de Down, e que o elenco é o pessoal com síndrome de Down, eles contando histórias cheias de aventura, e eu não estou conseguindo me lembrar. Eles são os atores do filme. Tem um outro filme também que já começa com os meninos, aquela máscara. Trissomia? Quando não sei se é esse não o nome. Quando tira a máscara, todos eles têm síndrome de Down. Esse é o da que a Tânia está falando, Trissomia 21, que ela está falando? Eu acho que é esse mesmo. Eles são atores porque ele fez o filme baseado no filho dele, né? Inspirado pelo filho dele, que tem Down e que é um garoto ativo, assim. Deixa eu ver se é ele que eu estou falando. Deixa eu ver. O Amor Eterno, então. Eu não estou me lembrando, estou com... Ai, gente, tem também um filme também que... Esse que eu estou dizendo que é muito bom. Mas, enfim, para a gente não se prolongar, que vocês já devem estar cansadas também. Eu estava em que parte? Do direito, né? Do modelo biomédico. Casar, formar família. Tem pesquisa até que a pesquisadora fez assim, uma pesquisadora da UERJ, saiu até no Fantástico. Tipo, alugou um apartamento e colocou as pessoas com deficiência para morar nesse apartamento sozinhas, para poder ver do que saía dali, né? O que saía dali a questão de a pessoa com deficiência morar sozinha. Eu não sei a resposta, mas o que deu a pesquisa, mas ela montou um apartamento, e lógico que eles se falavam, tudo mais, mas enfim, para ver essa questão da independência no morar sozinho. Eu achei super bacana, super no máximo. E a questão do médico, né? O modelo médico vai dar o atestado, vai ratificar os direitos nesse sentido. Então, por exemplo, eu sou uma professora federal e tenho um filho com deficiência intelectual. Vocês conheceram o Caio. Digamos que eu venha a falecer. O que acontece com o meu valor, aposentadoria? Se eu fosse homem, poderia ficar para a mulher, correto? Para a esposa.
Uhum. Mas eu tendo um filho com deficiência intelectual, vocês acham que ele vai ter direito a uma aposentadoria, então, desse meu tempo de trabalho? Se ele fosse menor de idade, teria, né? Mas ele tem deficiência intelectual. Mas deficiência intelectual, eu acho que é vitalícia, né? É vitalício o direito. Não, a pergunta é... Ele vai ter direito a receber o seu dinheiro, caso você um dia pense em morrer, passar isso pela sua cabeça. Um dia eu vou morrer, com certeza. Então, se você estiver planejando isso, ele vai ter direito, porque ele tem deficiência intelectual. Acho que a lei assegura isso para ele, não? Por ele ser homem? Então, aí que tá. Aí que vem a questão. Se eu fui lá e disse que ele é incapaz, se eu já me antecipei, como você disse, planejei que um dia eu vou morrer e já fui lá e já disse que ele é incapaz por um negócio chamado curotela, ou curatela. E agora, peraí, é curo ou curar? É curatela. Curatela, isso aí, curatela. Porque, professora, rapidinho, a gente vai terminar a fala. Eu sei que os meus pais estão correndo atrás da curatela para minha avó que está com demência desprovida do Alzheimer. Caso ela morra, o herdeiro dela, que é meu pai, ou uma pessoa legítima assuma os bens dela e consiga os direitos dela, apesar dela não ter nenhuma deficiência ou problema mental. Isso. Aí estão atrás da curatela desse documento, que eu não sei especificamente o que é, para poder conseguir esse direito, entendeu? Porque ela não está mais capacitada para assinar nenhum tipo de documento. Isso. Por ela mesma. É tipo uma procuração para você reger a vida da pessoa. É muito mais que isso. Mas então, é isso. E aí, quem é que vai endossar esse documento? É o médico com a questão toda lá, porque vai fazer isso, vai fazer toda uma avaliação com a pessoa e vai dizer, olha, realmente, ele é deficiente intelectual, estou fugindo um pouco de falar de outras questões, de outras deficiências, outras questões de saúde, para a gente voltar para o nosso tema. Realmente ele tem deficiência intelectual, só que não é qualquer deficiência intelectual, tem que ser uma deficiência intelectual que prove que ele realmente é incapaz. Você está entendendo? Não pode ser um TEA 1, igual o TEA 1 não tem direito a nada, é o TEA 3, vocês sabem. Mas assim, não pode, tem que ser uma deficiência realmente que impossibilite ele. Incapacite ele para trabalhar, para ter uma vida autônoma, produzir o seu próprio... Aí sim ele vai ter direito, já vai andar nesse regimento. Aí eu posso falecer a qualquer hora, a qualquer momento, que isso já passa para ele, e aí ele vai ter uma pessoa tutelada a isso. Sempre vai ter uma pessoa com essa tutela. Então, você veja, ao tempo todo, a gente vem esbarrando nessas questões. E para que, finalizando mesmo, porque eu já avancei muito, o que é que os processos de ensino e aprendizagem, que é o nome da nossa disciplina, tem a ver com isso? Rosângela, bota aí o nome do seu grupo, por favor. A pergunta é, com essa conversa toda, o que é que os processos que é o nome da nossa disciplina, processo de ensino e aprendizagem 5 para estudantes com deficiência intelectual, tem a ver com isso? Na minha opinião, professora, e pelo que eu entendi da sua pergunta e respondendo ela, eu acho que esses processos de ensinos são processos que levam para a pessoa talvez conseguir esse documento e para a pessoa ser atestada também. Às vezes eu picoto para poder tentar explicar e traduzir um pouco a frase. Tá. O processo que leva e também que a pessoa tem de ter esse processo a conseguir esse direito e esse documento para que uma pessoa seja representante por ela. E ensino, que seria o caso de ensino e também de talvez aprender, né? Aprender também tá. De aprender, buscar conhecimentos
para que consiga correr atrás desse documento ou direitos da pessoa com DI, que é o nome da nossa disciplina, né? Correr atrás de direitos, ensino e aprendizado que a pessoa leva também, para conseguir esses direitos que a pessoa com DI precisa ter e também precisa ter e deve ter também. Professora, não sei se você entendeu, às vezes eu prefiro picotar a palavra, ou então repartir a frase, né, para tentar decifrar aquele código, vou chamar assim, né, e tentar compreender melhor aquilo que você está me passando, sabe? Às vezes eu faço isso também com o significado de palavras, sabe? Às vezes eu picoto e vou pesquisando o significado de palavras para poder compreender aquela palavra, assim, um pouco mais complexa, ou que eu não compreendi o contexto. Aí eu sempre faço isso. E às vezes eu uso essa temática nas aulas também. Então tá. Mais alguém? Ó, processo de ensino e aprendizagem do estudante com deficiência intelectual. O que tem isso a ver com tudo que a gente está falando hoje? Eu acho que é desconstruir a ideia de que o deficiente intelectual não possa ser um ser produtivo, não possa ter autonomia, ter a liberdade de gerir a própria vida. Mais alguém? Na aula que a gente pode falar, ninguém quer falar, Jesus. Qual é a aula que vocês não podem falar, gente? Gente, não é aula, a gente acaba falando um pouco mais, mas assim, na verdade era a videotutoria só para tirar dúvidas e tudo mais, mas a gente que não consegue, né? Ficar quieto para tirar dúvida. E me fala aqui uma coisa. Mas é a aula, professora, a gente está aprendendo. Não, é isso aí. O processo de ensino e aprendizagem, desde o início, a gente vem mostrando que a pessoa com deficiência intelectual, ela era vista como uma pessoa incapaz, uma pessoa que não aprende, uma pessoa que sempre é tutelada. A ideia é que a gente possa, através da escolarização, reverter esse quadro. E a escolarização implica em quê? Quais são os pontos da escolarização? Alfabetizar para a língua portuguesa, alfabetizar para matemática, alfabetizar para ciência, alfabetizar para geografia, para história, não é isso? Para biologia, para química, para física. E o que esse processo de escolarização, e a pessoa vai crescendo, o que esse processo de escolarização traz para a pessoa? Autonomia, né? Cada vez mais ela se envolve socialmente, certo? Porque ela vai estar em grupo, os ambientes sociais. É o mesmo processo da pessoa não deficiente. Se traz para a pessoa sem deficiência melhores condições de vida, não é? Trabalho, não é? E algumas pessoas falam até dignidade. Algumas pessoas acham que só é digno quando trabalha, mas não é não, viu, gente? Isso não é verdade, não. A pessoa é digna desde que nasce. Então, assim, a ideia é que, da mesma forma, a pessoa com deficiência intelectual possa transitar nesses ambientes. Ser uma pessoa que possa participar com a sua voz e com o seu pensamento. Deficiência intelectual. E é como eu falei, a deficiência intelectual, ela é muito... A pessoa com deficiência intelectual é muito estigmatizada por conta dessa questão do intelecto. Porque a pessoa acha que ela vai ter um QI, que não é verdade, ela vai ter um QI inferior aos demais. Enquanto, na verdade, o que vai condicionar a pessoa até sem deficiência, mas principalmente a com deficiência, transitar nos espaços. Gente, lembra que a gente já falou isso pra caramba, uma palavrinha-chave. A interação social. Começa com A. Acessibilidade. Apoio. Lembra? Aquele desenho das dimensões, aí vem
o apoio, e a setinha indo lá para as condições sociais, é esse apoio. Então, se a família tem apoio no início, que é onde ela é bebezinha, né? O primeiro apoio que ela recebe é familiar. Depois, na escola, com profissionais que acreditam e que faça, que crie as acessibilidades, como o Tânia falou, crie as condições, como vocês marcaram no texto, com TA, olhando para esse ambiente, pensando, projetando que essa pessoa vai crescer, que essa pessoa não vai ficar só pequenininha e infantil, certo? Certo. Ela vai chegar na vida adulta com outra condição. E aí pode ser que a curatela não seja tão importante, mas pode ser que o mais importante seja ela estar num ambiente de trabalho. Lembra, assim, possa estar trabalhando, e às vezes trabalhando em alguma coisa da família, ou família que eu falo no sentido mais amplo, né? Da família ou do bairro, e aí não precise tanto dessa questão da curatela. Pessoal, né, professora? Fala, Tânia. Desenvolvimento pessoal, né? Isso. E aí, volta, só linkando com o que a gente começou. Será que não tem, no bairro, uma pessoa com deficiência intelectual, por exemplo, no trabalho, para ser entrevistado? Aqui onde eu moro, por exemplo, tem um menino no supermercado. A gente está olhando realmente para essas pessoas na rua? A gente está percebendo isso? A gente está estudando sobre os processos de ensino e aprendizagem. O ensino formal, que é o nosso, correto? O nosso é o ensino formal, da leitura, da escrita, da matemática, como eu falei. Mas será que a gente também está olhando para os outros processos que são sociais, que é o direito dessa pessoa também, ao lazer, a ir nos lugares? Será que a gente também está olhando para esses lugares? Acho que não, né, professora? Pelo tom da tua pergunta. A gente olha pouco, às vezes a gente olha pouco, Tânia. Eu acho que a gente assim... Professora, eu acho que a gente não aprendeu a olhar, é uma questão de educação. A gente não aprendeu a olhar as diferenças. O professor João, que vocês passaram, tem uma temática muito, muito, muito interessante, que são os corpos. Será que é por conta dos corpos? Não é fora dessa normalidade que a gente vê, que a gente desvia o olhar? Fala, sim. Rebeca. Você está falando com a gente, Rebeca? Não sei. Será que é isso? Não? Será que é isso, assim? Porque a gente desvia o olhar quando o corpo não é esse corpo padrão que a gente está acostumado? Então, assim... uma vez, o professor, numa aula dele, o professor João, que ele fala do cadeirante, e eu vi uma vez uma moça numa entrevista, acho que foi até na internet, ela falou... A pessoa fala, ele usa cadeira de rodas, a gente tem que parar de olhar desse jeito e entender que aquela cadeira é o corpo da pessoa, faz parte, é a condição dela no mundo, é com aquela cadeira que ela se movimenta nos espaços, se locomove no mundo. Eu vi uma moça falando isso, eu falei, caraca, eu já vi o professor João falando isso. Uhum. É a condição dela estar no mundo daquela cadeira. Essa cadeira é o meu corpo, é assim que eu me movimento nos espaços. A gente tem que parar de perceber a cadeira, a não ser que seja uma coisa transitória na vida da pessoa, né? Às vezes precisa, mas quando a pessoa depende exclusivamente da cadeira para se locomover, aquela cadeira é o corpo, são as pernas. É com aquela cadeira que ela se movimenta, que ela vai a todo lugar, vai ao mercado, ao cinema, à escola, ao trabalho. E aí eu me lembro do professor, numa aula, falando sobre isso. Acho que a gente teve um vídeo, se não me engano, sobre isso. Então, o professor Wallace fala que quando a gente for oferecer uma ajuda, ele falou num dia que ele estava dando os exemplos sobre as cores das bengalas. Né? Que as pessoas com deficiência visual utilizam, que as cores referenciam, né? O tipo da deficiência e o grau, né? E ele estava dando um exemplo para a gente, falando que a gente jamais pode chegar simplesmente pegando no braço um deficiente visual e perguntar se ele de fato ele quer aquela ajuda, né? E isso vale também para o que a Tânia falou da pessoa que usa uma cadeira de rodas ou utiliza uma bengala, né? Que a bengala, a cadeira, é a extensão do corpo da pessoa. Então, a pessoa tem que dizer que quer que você toque nela, né? Exatamente. Pode falar, Sérgio.
Aham. Aham. É isso. Não sabe ter tato e também não sabe ter empatia e também, complementando a fala do Sérgio, desculpa te interromper. É como a Viviane falou, tato e você ter a sensibilidade de chegar na pessoa e falar o que você quer, mas sem demonstrar que você está falando, entre aspas, de uma forma agressiva e tocando aquele assunto que às vezes ela nem queira. Ou como coitadinho, né? Sim. Aham. Isso aí. Uhum. 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 Sim. É proteção, né, Sérgio? Sim. Esse jeito, né? Muito jeito, né, Sérgio? Uhum. Isso. É muito jeito, mas eu acho que essa conversa, tipo a que o Wallace teve com vocês, que é isso, é o jeito que a gente se aproxima, o jeito que a gente fala, o tom da nossa voz, o que é que a gente vai falar sobre a pessoa, quer sair desse campo da piedade e sair desse campo de que a pessoa não pode falar sobre si. Antes de sair pegando a bengala, né, Rebeca, e perguntando, você quer ajuda realmente? Você está precisando, não está? Hoje está um mundo tão doido que não dá mesmo para a gente sair confiando em todo mundo. E aí a pergunta é, na opinião de vocês, lá na hora do processo seletivo para o trabalho, tem lá a cota para a pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência intelectual é escolhida? Não, né, professora, porque tem muito preconceito e muita falta de conhecimento, né? Ela é desacreditada, exatamente. Qual é a deficiência mesmo que é a mais acolhida? Ela vai entrar no senso comum de que posso falar a palavra? Pode. Julgar como maluco, nós não vamos Isso. uma pessoa que não tem juízo perfeito, porque é uma coisa que está assim, enraizada na sociedade, né? Porque falta conhecimento. As pessoas opinam sobre tudo hoje, ainda mais nessa época que a gente vive, tem especialista em tudo. Uhum. E qual é a deficiência que vocês acham? Porque essa é uma deficiência intelectual, então a pessoa acha que ela sempre vai estar fazendo coisa errada. E qual é a deficiência, então, que vocês acham que entram mais nesse nível de cota? Eu não tenho ideia.
É uma deficiência que vocês vão ver no 8º ano. No 8º período, desculpa, do 8º período. 8º ano é muita coisa, 8º ano vocês já estão formados. 8º período, que é a deficiência física. Porque a deficiência física pode ser um dedo amputado, um membro superior, metade, ou um membro superior... A formação congênita, né? É assim, a formação, né, diferente, aí pode estar assim, meio encurvado. É uma deficiência que, ao olhar do contratante, ela não está incapacitada intelectualmente para exercer a função, não é não? É isso, por aí. Então, ela vai ser uma deficiência que vai estar mais lá. Às vezes, baixa audição. É uma deficiência possível de aturar. Digamos assim, no achismo do preconceito, do capacitismo, né, daquela coisa toda. E é isso, gente. Então, podemos encerrar? Por ela estar mais aparente. Isso, Isis, isso. Nossa, e aí, ela também, assim, a deficiência física, digamos, uma pessoa que anda, não é manca, mas não, tem um nome que fala, quando ela anda disforme, sabe? Né, digamos assim, ele já está deitado, senão eu chamava ele para dar tchau. Disforme é uma coisa que você já vai estar visível, como a Isis disse, e aí a outra pessoa já vai ali já com essa consideração, entendeu? Então já vai... Dentro dessa deficiência física tem o presidente da República, né? Também. Professora, só uma coisa, a minha nota não está no SIGA. Não é no SIGA, não. No SIGA não botei, é no Moodle. No Moodle, no SIGA. Rosângela está aí ainda? Rosângela, o que você está falando é Moodle ou SIGA? Eu falei para ela que estava no SIGA A, mas a minha já está direto no SIGA A, professora. A minha, da minha disciplina? Sim, aparecido para mim também, mas sumiu. Eu vou te mostrar agora, professora. Tá até aqui. Gente, alguém botou para mim? Só se alguém colocou, então, professora. a minha estava aparecendo da N1 no SIGA A, mas ela sumiu agora. A minha Deixa eu ver. Eu a acho minha que ainda tá aqui, vou até espelhar. Aí ela tá aparecendo só no Moodle agora. Ó, quer ver? Pra dizer que não é mentira, eu vou até espelhar a tela. Tá ali, ó. Ai, peraí. Ai, meu Deus. Cadê? Qual é daí? Dá zoom aí, filho. Cadê, Cici, que eu tô vendo? Bota aí um troço aí que tá espelhando, professora. Tá espelhando. Eu tava olhando a nota de baixo. Olha lá. DI não tá, não. Não tá, não, amor. DI não tá, não. DI tá aí, É TEA. É TEA e outra coisa. Tá com deficiência visual, Cecília. Porque eu confundi. Porque agora que eu lembrei, a professora Stephanie que já está lançando. Tá. Então tá, Rosângela, eu vou ver, mas eu só botei no Moodle. Agora que eu vou botar no SIGA, porque eu estou falando com todo mundo primeiro, para não ter problema, porque o SIGA é mais chatinho. O SIGA não posso ficar errando, não. Então, agora eu já imprimi para poder ficar bem bonitinho para botar. Mas eu queria corrigir a N2 primeiro, mas enfim, vou votar. Eu vou, assim que acabar a aula aqui, eu vou ver, tá, Rosângela? Posso até... Obrigada. Se você quiser ficar, gente, muito obrigada. Desculpa mais uma vez a confusão. Deixa eu dar uma olhada, Rosângela, que se já corrigi a nota, só está faltando colocar. Se a Rosângela quiser ficar... DI, SISU. DI no Moodle tá. No Moodle tá, gente. Eu tenho certeza que eu botei. Só que um caso desse. Falta a N2. Muito obrigado, gente. Bom final de semana. Tânia, a N2 ela vai corrigir ainda. Eu ouvi ela falando. Boa noite. Boa noite. A N2 eu tô louca para corrigir, para ver o que vocês botaram lá. Pelo amor de Deus. Carinho. Até mais tarde. Até outra aula. Rosângela, presta atenção. Vocês mandaram... eu já pedi o texto, né? Porque vocês mandaram da Stephanie. Vocês mandaram o texto de TEA. Eu anotei aqui. Eu acho que eu falei com a Mariana. Não. Tá. Aí vocês lembram? Não, eu falei com a Mariana. Deixa eu ver se a Mariana já me mandou. Por isso que vocês não têm nota. Vocês me mandaram a atividade errada, da pessoa errada. Deixa eu ver se ela já me mandou aqui, porque eu pedi para ela mandar.
Deixa eu olhar no Gmail. Ok, estou aguardando. Mariana, né? Mariana. Ela pode ter me mandado, eu também que não vi. Ó, vou mostrar a última foto. Tá aqui já, ela já me mandou. Pode deixar que eu vou avaliar agora para ver, tá? Professora Kelly, rapidinho. Ok, eu já fiz uma pergunta para ela, ela me respondeu e já tenho. Eu já tinha visto até o texto. Já tá a nota aqui, já botei. Já botei no meu caderno, no caso. Rosângela, já botei no meu caderno, pode botar lá. Muito obrigada por você lembrar. Obrigada. Vamos lá. Boa noite. Professora Kelly, quem quiser pode sair. Eu vou mostrar o último vídeo para vocês babarem, tá? Vão babar. Meu cachorro é bonito também, tá? A internet, né? Ele gosta de ventilador. Aqui, ele tá no meu colo e se deixar ele vou lá pro ventilador aqui, ó. O daqui sente muito frio, porque aquele pelo curto. Olha o cachorrinho que o casal de cracudo me deu. Bota mais, amplia aí pra gente ver que tá muito pouco. Gente, olha que isso. Aqui, ó. É vira-lata raiz esse. Mas eu amo vira-lata. Eu já consegui uma família. Eu também gosto. Olha, eu tentei resgatar. Eu saí do estágio, tentei resgatar, ele quis me morder. Eu meus gatos chorando. No dia seguinte, encontrei com um casal de cracudo. Eu falei, e o cachorrinho, a minha amiga falando, você quer ele para você? Eu quero. Eu não sabia. Eu fiquei assim, primeiro paralisada. Aquela voz, assim, o anjinho diabinho. Você não pode pegar mais bicho, você não pode pegar mais bicho, você não pode pegar mais bicho. A minha mãe, quando era. Ai, meu Deus, que gato raiz também, ó. Vira-lata raiz. A minha mãe falava para mim: se você trouxer mais algum bicho para esse quintal, você vai ter que sair. Eu falei: os bichos tudo moram embaixo da ponte. Você dá remédio para esse cachorro ficar nessas poses, né? Só pode, né? Não, ele é fotógrafo. Ele gosta, né? Vou te denunciar. Gente, um beijo, professora Kelly, ele adora, sabe? E quando eu vou botar a cobertinha nele, se você ficar mexendo nele ou mexer na coberta, ele roja para você. Tem coisa que você não gosta, tá, Cecília? Você tem que respeitar. Gente, um beijo para vocês. Não, Agora eu posso falar muito. Minha filha está estudando tratamento de beijo, gente. Muito obrigada mais uma vez, tá? Tchau. Rosângela, vou lá agora. Tchau.